Este programa é livre para todos os públicos. O programa Mais Saúde, continuando com a presença da professora Felice Jacka, que é simplesmente professora, assim, pioneira dessa área de nutrição em psiquiatria. E ela está contando, assim, como que foi a trajetória dela. Então, agora nós paramos quando ela teve a tese de doutorado simplesmente publicada na capa de uma das revistas mais importantes, que é a de psiquiatria americana. And then I was able, because the study in the American Journal of Psychiatry had generated so much interest, this allowed me to contact other groups around the world where they had collected data on people's diets, on their mental health, but they hadn't sort of put them together and examined them and considered these other really important factors like socioeconomic status and things like this. Então ela colocou que depois da repercussão de ter publicado esse artigo, ela teve muito mais acesso a outros locais do mundo que estavam coletando dados epidemiológicos da relação entre a dieta e saúde mental, mas que não tinham ainda levado em conta os fatores confundidores, principalmente o status socioeconômico. Ok. Yeah. So I was able to, for example, go and work in Norway and look at some big studies there, and we saw the same sorts of associations there in Norway. We also did this in Japan as well. But very importantly, I was able to look at this association from right at the very, very start of life and right at the end of life as well. É interessante. Então ela conseguiu coletar dados tanto da Noruega quanto do Japão. E importante que ela conseguiu associações desde o comecinho da vida, né, alimentação nesse momento que é bastante crítico, até o final da vida e correlacionar isso com parâmetros de saúde mental. So we have two different main sorts of research in humans. One is called epidemiological or observational research, and the other is clinical trials. In observational research, we don't change anything. We don't do an experiment. We just observe. So we collect data from large groups of people, and then we use statistics to kind of test hypotheses. Statistics. Yes. Which is fun. Okay. Ela colocou que gostaria de explicar que existem basicamente dois tipos de estudos com humanos. Os estudos epidemiológicos, que são estudos observacionais, e os estudos clínicos, né? Nos estudos epidemiológicos não é feita nenhuma intervenção. Basicamente você observa, você coleta dados de uma determinada população e a partir desses dados você aplica estatística para ver se existe alguma correlação. Uhum. So the research that I was able to do was then also expanded on by many other groups around the world, where we looked at the quality of people's diets, we looked at their mental health and excluded those other factors as the explanation for the associations we see. And so what we see now, more than a decade later, is this very large and consistent body of evidence around the world that tells us that people who have healthier diets have about a 30% reduced risk of developing depression, even when we consider all of those other factors. E ela colocou que esses estudos eles conseguiram coletar dados de várias regiões do mundo para fazer a correlação entre qualidade da alimentação com saúde mental e que mesmo excluindo outros fatores que poderiam explicar um desfecho melhor, eles ainda encontraram que uma boa alimentação ela reduz em 30% o risco de depressão e que esses estudos eles foram consistentes em diferentes regiões do mundo, todos eles trazendo o mesmo resultado. E o que seria essa alimentação adequada, né? And what is that adequate diet, would you say? Yes. So many people ask, well, what is a healthy diet? What does this mean? Do I have to be a vegan or do I have to be, something? But what we see is around the world, whether it's in China or Japan or Norway or America or wherever, the traditional diet is the one that is associated with a reduced risk, this 30% reduction in the risk. And it's basically diets that have whole food, so food that is not ultra-processed food that doesn't come in packets and doesn't have additives, but is
vegetables and whole grains and quality forms of protein like fish and extra virgin olive oil and things that haven't been interfered with. E ela colocou que em diferentes países, se você observa, por exemplo, na China, no Japão, na Noruega, na América, o que é essa dieta considerada saudável? São basicamente alimentos inteiros, né, que não foram ultraprocessados, não foram modificados, não foram, nenhum aditivo foi adicionado. Então ela deu o exemplo dos grãos integrais, das frutas, dos vegetais e também proteínas de qualidade, como por exemplo o peixe, né, que é basicamente quando você não abre pacotes, mas você consome o alimento como ele está. I think a very important aspect of the research is that what we see is that two things are associated with worse mental health outcomes. One is not getting enough of the healthy foods, so the foods that have the phytochemicals and fibre and, the foods that are in plant foods and healthy oils, etc. But also, quite separately, having too much of these ultra-processed foods and foods that are really not good for us. Now, these things are not just the opposite of each other, because many people have a lot of good food and healthy food at home, maybe a young person, but they have a whole lot of this unhealthy food when they're out of the house. Yes. Or the opposite, sometimes with older people. They're not having a lot of ultra-processed foods, but they're having a very limited diet with very few vegetables or fish, these sorts of things. Ok. Ela colocou que tem basicamente dois fatores, né, que tem essa correlação com a saúde mental. Um é não ingerir uma quantidade suficiente dos alimentos considerados saudáveis, então as fibras, os fitoquímicos, os micronutrientes. E o outro é você ter uma ingestão excessiva do considerado não saudável, que seriam aqueles alimentos ultraprocessados, modificados. Mas que um não é o oposto do outro, né? Então que muitas vezes você pode ter até uma dieta que ela colocou o exemplo, né, de uma pessoa jovem, né, que muitas vezes consome os alimentos saudáveis, mas às vezes consome também os não tão saudáveis assim, o desfecho seria ruim. Ou também o contrário, que muitas vezes um idoso, talvez ele não consuma tanto o alimento ultraprocessado, mas falta o alimento benéfico porque ele não consome uma quantidade suficiente. Então que a gente tem que prestar muita atenção para esses dois aspectos. Yeah, okay. Então não percam, divulguem. Gente, esses programas são assim, vocês não têm noção da pérola, né, que nós estamos assim oferecendo, né, Dani? Que é realmente algo muito única. Então, gente, Canção Nova Play, divulguem, porque divulgando o programa Mais Saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova. Vejo vocês amanhã.